Fala aí, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um Momento Nostalgia. Momento esse onde nós lembramos de histórias de grandes craques da sua carreira que marcaram épocas e ainda são como referências no nosso futebol brasileiro e mundial. Hoje falaremos de um craque, camisa 10, bigode marcante e um drible que encantou gerações. Rivelino, um mago da patada atômica, fez história com talento e irreverência. Relembre hoje a sua carreira e tudo aquilo que ele fez pelo futebol brasileiro. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, comenta e compartilha. Roberto Rivelino nasceu no bairro do Ipiranga, em São Paulo, em uma família de origem italiana. Como muitas crianças brasileiras da época, cresceu jogando futebol nas ruas e nos campos de várzea. Sua paixão pelo esporte começou cedo e foi no futebol de salão que ele desenvolveu um dos maiores trunfos da sua carreira, o drible curto e preciso. Uma curiosidade pouco falada é que na infância, Rivelino era torcedor do Palmeiras e chegou a fazer testes no clube, mas foi rejeitado. Também treinou nas categorias de base do São Paulo, mas não seguiu no clube. A grande virada veio no futebol de várzea, onde foi descoberto por olheiros do Corinthians, clube que apostou em seu talento e o levou ao futebol profissional. Rivelino estreou profissionalmente pelo Corinthians em 1965, aos 19 anos. Logo, se destacou pelo talento com a bola no pé, dribles desconcertantes e seu chute potente de perna esquerda. Rapidamente, tornou-se o camisa 10 da equipe e uma referência técnica do time. Apesar de seu talento inquestionável, Rivelino jogou no Corinthians em um período de seca de títulos, o que marcou sua trajetória no clube. O Timão não conquistava um campeonato desde 1954 e a pressão da torcida era gigantesca. Mesmo assim, ele brilhou individualmente e ganhou o apelido de Reizinho do Parque, em referência ao Parque São Jorge, sede do clube. Rivelino foi um dos jogadores que mais sofreu com a pressão da torcida corintiana, especialmente após a derrota na final do Campeonato Paulista de 1974 para o Palmeiras. Muitos torcedores o culparam injustamente, o que contribuiu para a sua saída do clube. Ele formou uma grande parceria com jogadores como Paulo Borges e Flávio Minuano, mas o Corinthians sempre parava diante de rivais mais estruturados. Seu drible mais famoso, o elástico, marca registrada do craque Rivelino, teria sido inspirado em Sérgio Echigo, um japonês brasileiro que jogava nas categorias de base do Corinthians. Rivelino aperfeiçoou o movimento e o tornou mundialmente famoso. Após a frustrante derrota do Corinthians no Paulistão de 1974, Rivelino decidiu deixar o clube e foi contratado pelo Fluminense. No Rio de Janeiro, ele viveu um dos momentos mais felizes da carreira, sendo o líder do lendário time da Máquina Tricolor, que encantou o futebol brasileiro. Ao lado de craques como Paulo César Caju e Dirceu, Rivelino ajudou o Flu a conquistar o bicampeonato carioca em 1975 e 76. Suas atuações mágicas no Maracanã fizeram a torcida tricolor idolatrá-lo até hoje. Em 1978, Rivelino decidiu encerrar sua carreira no exterior e aceitou uma proposta do Al Hilal, da Arábia Saudita. Lá, foi um dos primeiros grandes astros do futebol brasileiro a jogar no Oriente Médio, pavimentando o caminho para outros jogadores no futuro. Após 3 anos de sucesso no futebol saudita, Rivelino decidiu pendurar as chuteiras em 1981, aos 35 anos. Ele chegou ao clube como uma superestrela e foi recebido com grande festa pelos torcedores árabes. Seu estilo de jogo influenciou gerações de jogadores locais. Ele ajudou a elevar o nível do futebol no Oriente Médio. Rivelino estreou na seleção brasileira em 1965, mas sua grande consagração veio na Copa do Mundo de 70, no México. Ele foi peça fundamental no time comandado por Mário Zagallo, jogando ao lado de Pelé, Tostão, Jairzinho e Gerson naquele que é considerado por muitos o melhor time da história do futebol. Com sua característica bomba de perna esquerda e dribles desconcertantes, Rivelino marcou 3 gols na campanha do tricampeonato e encantou o mundo. Seu gol de falta contra a Tchecoslováquia no primeiro jogo da Copa foi um dos mais icônicos do torneio.
Ele ainda disputou as Copas de 74 e 78, sendo um dos principais nomes da equipe, mas sem o mesmo brilho de 1970. Após se aposentar, Rivelino tornou-se comentarista esportivo e técnico por um breve período. Seu nome segue como um dos maiores da história do futebol brasileiro, sendo referência para jogadores como Maradona, que declarou ser fã do seu estilo de jogo. Está na lista dos 100 maiores jogadores da história da FIFA. Foi incluído no Hall da Fama do futebol brasileiro. É lembrado como um dos maiores jogadores da história do Corinthians, Fluminense e da seleção brasileira. Rivelino foi um dos jogadores mais técnicos e habilidosos da história do futebol, dono de um dos chutes mais potentes já vistos, mestre do drible elástico e protagonista de momentos inesquecíveis. Ele se tornou uma verdadeira lenda do esporte. Mesmo sem conquistar títulos pelo Corinthians, seu legado permanece vivo na memória dos torcedores. Já na seleção e no Fluminense, seu brilho se traduziu em taças e idolatria. Seu nome seguirá para sempre marcado na história do futebol mundial como um dos maiores camisa 10 que já existiram. E aqui fica essa breve homenagem ao craque do Corinthians, Fluminense, da seleção brasileira e do futebol mundial. Manda pro seu amigo que ainda não sabia dessa história, não conhecia o craque Rivelino ou já se esqueceu dos seus feitos. Tamo junto e até a próxima.